Costuma ser, em muitas casas e em muitas famílias, como tradição, o momento final da decoração de Natal. Não sei como é que acontece na sua casa, mas já vi em algumas situações diferentes. As decorações são montadas, a árvore de Natal precisa ser preparada e quando tudo já está então no seu lugar, falta uma coisa, que é colocar a estrelinha, né, lá em cima da árvore. Algumas famílias têm isto quase como um ritual de Natal. Pode ser que seja o pai o responsável por colocar a estrela. Já conheci famílias em que era o filho mais novo, o mais pequenino da casa, que tinha esse privilégio, mesmo que para isso tivesse que ser carregado. Mas pronto, a estrela acabava por ser dos momentos altos da decoração. É interessante, irmãos, percebermos que a estrela, alguma forma de estrela, é sempre uma das formas mais comuns de decoração de Natal. Quando pensamos em Natal, pensamos em estrela. E certamente a preocupação ou o gosto de nós colocarmos luzes especiais, luzes a piscar, seja na janela, seja na árvore, seja onde for, enfim, esta é das coisas mais comuns que nos faz pensar que, afinal de contas, o Natal se aproxima. Algumas das nossas freguesias, mesmo na cidade, vão também ainda, apesar dos cortes orçamentais, colocando iluminações, não é? Não sei como é que as coisas estão agora, mas sei que durante algum tempo era comum as pessoas virem fazer uma visita à Baixa por causa de todas as iluminações que a Baixa tinha. Não sei se continua tão exuberante como era, mas pelo menos é assim. E porquê? Tanta preocupação com luzinhas e tanta preocupação em colocar a estrela na árvore. Certamente, irmãos, por causa do relato bíblico que nos fala a respeito de uma estrela. Não é uma estrela qualquer, é a estrela de Natal. Vou convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias. Está aí em Mateus, no capítulo 2. O único dos evangelistas que nos deu o relato deste episódio foi Mateus. Marcos não o faz, mas a verdade é que Marcos não conta absolutamente nada sobre o nascimento de Jesus, e Lucas, que gasta bastante detalhe, não pareceu muito preocupado com este episódio ou com este momento. Mas Mateus, por alguma razão, o colocou aqui e nós temos então esta história aqui descrita. E ela segue da seguinte forma, versículo 1 do capítulo 2. E tendo nascido Jesus em Belém de Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e toda a Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles disseram: em Belém da Judeia, porque assim está escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhe: perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito, com grande alegria. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abrindo os seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados em sonhos para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Na quarta-feira passada nós
conversamos aqui um pouco a respeito de quem seriam os magos. Provavelmente estamos a falar sobre uma estirpe de homens sábios da raça dos Medos, que tornou-se muito importante no Império da Pérsia como conselheiros reais. Eram homens que se dedicavam ao estudo da medicina, da química, da lei, da retórica, mas também da astronomia, e que por isso aprendiam a identificar as constelações, a ler, digamos, de alguma maneira o céu e a perceber as estrelas. Vamos notar aqui algumas características desta estrela. Nós tomamos nota para que os irmãos possam acompanhar de maneira um pouco mais fácil. Primeiro, há muito claramente identificado pelos magos que se tratava de uma estrela. Isto porque haveria outras possibilidades a termos em conta, outros tipos de forma que poderiam ter surgido no céu para de alguma maneira ajudarem os magos a compreenderem. Mas não haja dúvida que estes homens que estavam acostumados a identificar as estrelas, que as conheciam pelo nome e que conheciam as constelações, identificaram claramente aquilo que surgiu como tendo pelo menos de alguma maneira a característica própria daquilo que era uma estrela. E não há nenhuma dificuldade da parte deles em edificar que esta estrela marcava o nascimento de um rei. E não era um rei qualquer, era o nascimento de um rei entre os judeus. Diz aqui, eles dizem, na única vez que falam e que nós os ouvimos falando, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Saber que fenómenos no céu identificavam o nascimento de homens importantes ou o surgimento de situações especiais não é uma grande novidade. Os irmãos, se lerem, qualquer historiador antigo falava a respeito disto. Entre os gregos, os romanos, os povos do Oriente, entre vários povos daquela região, entre os egípcios, havia a identificação de momentos especiais em que tinham surgido manifestações no céu. Por exemplo, os romanos diziam que o nascimento de Augusto, o imperador, tinha sido marcado por um surgimento de uma estrela especial no céu. Mais tarde, Herodes também fez questão de dizer que o seu nascimento também teria sido manifestado por alguma alteração no céu. Portanto, não é uma grande novidade que estrelas anunciassem nascimento de reis. Mas aqui os magos não têm dificuldade nenhuma em identificar especificamente que esta estrela tinha a ver com o nascimento de um rei e de um rei entre os judeus. Também não há nenhuma dificuldade. Estes magos dão a identificação clara do tempo e local onde eles viram a estrela. Eles viram a estrela no Oriente e o tempo que eles demoraram para chegar também é bem específico, porque quando Herodes lhes pergunta a respeito do tempo em que a estrela tinha aparecido, eles contam a Herodes tudo muito claramente. Olha, apareceu em tal ocasião, assim, desta maneira. Portanto, eles eram homens que lidavam com aquilo que existiria na época de ciência. Nós talvez não considerássemos ciência, mas era o que havia de ciência na época. Portanto, procuravam ser cuidadosos na sua descrição. Portanto, eles têm uma noção clara do tempo e local onde esta estrela aparece. Não há dúvidas que isto também serviu para eles de motivação para a viagem e que esta estrela apareceu e depois deixou de aparecer durante um tempo. Se ela tivesse dado a indicação direta e imediata a Belém, eles teriam ido diretamente a Belém. Mas o fato é que quando eles chegam à Judeia, eles não estão a ver a estrela. Vão à capital, porque partem do princípio que os reis nascem nas capitais. Vão ao palácio de Herodes, porque o rei deve nascer no palácio. Mas não estavam a ver a estrela nessa altura. A estrela volta a ser visível depois. E então, nesta altura, eles ficam muito felizes. Por último, a estrela identifica claramente o lugar onde Jesus estava. Porque diz aqui, na parte final da descrição da estrela, diz que ela se deteve sob o lugar onde estava o menino. Portanto, estas são as características da estrela que nós precisamos ter em conta para poder entender o que é que este fenómeno representa. Em termos bíblicos, irmãos, nós temos apenas uma referência no Antigo Testamento que poderá de alguma forma ser usada como profecia sobre esta estrela. Aparece no livro de Números, no capítulo 24. É uma profecia de um profeta que não é judaico.
interessante. Esta profecia é de um profeta estrangeiro, é Balaão, o homem que foi contratado pelo rei Balaque para amaldiçoar Israel e que, em vez de amaldiçoar, abençoa, e a certa altura ele profetiza e diz: vê-lo-ei, mas não agora, contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó e um cetro subirá de Israel, que ferirá os termos dos moabitas e destruirá todos os filhos de Sete. Sabemos que Mateus tinha o cuidado de, na sua descrição da vida de Jesus, ir colocando as profecias do Antigo Testamento. Ele não coloca esta profecia aqui, o que talvez nos sirva de indicação importante. Dizer que uma estrela procederá de Jacó pode ser interpretado como uma profecia, mas também, irmãos, a expressão aqui pode apenas designar que era alguém importante, ou que era alguém de valor, ou que seria algo muito significativo. Não está necessariamente e obrigatoriamente descrevendo uma estrela. Mas eu repito, este não é um profeta judaico. Os profetas judaicos costumam ser bastante mais precisos nas suas profecias. Isto é Balaão. Era um homem que estava acostumado a funcionar como um oráculo pagão. E os oráculos pagãos normalmente não são precisos. Dizem coisas que são interpretadas de muitas formas diferentes. Portanto, nós não conseguimos ter certeza absoluta. Também mais tarde, na profecia de Isaías, alguns vão buscar a profecia de Isaías, onde ele diz assim: porque eis que as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo e a sua glória se verá sobre ti. E os gentios caminharão à tua luz e os reis ao esplendor que te nasceu. Esta profecia foi usada por alguns autores cristãos durante a Idade Média para falar dela como uma profecia a respeito da estrela. Mais uma vez, irmãos, ela é muito pouco direta para aquilo que costumam ser as profecias do Antigo Testamento. Portanto, nós apenas as citamos, mas elas não são 100% seguras. Mas uma estrela tão significativa a que aparecesse no céu seria vista apenas pelos magos? Será que mais ninguém viu? Quais são as possibilidades que nós temos de entender o que esta estrela foi? Bem, tem havido algumas tentativas de explicar o que foi a estrela de Belém. Então deixa eu dar aos irmãos algumas destas possibilidades. Uma delas é que teria sido o cometa Halley. É uma interpretação usada por algumas pessoas. O cometa Halley é o cometa mais conhecido na Terra. Ele aparece a cada 76 anos. Então, dependendo do tempo de vida que a pessoa tenha, pode vê-lo 2 vezes. Né? Por exemplo, a nossa irmã Luísa certamente poderá ter visto o cometa Halley 2 vezes, porque ela já vai chegar aos 100, portanto já não era criança quando ele passou a primeira vez e a segunda também não. Portanto, ele terá aparecido, o cometa Halley, por volta do ano 12 a.C. E aqui está a dificuldade. O surgimento do cometa poderia explicar o fenómeno, portanto, algo extraordinário acontecendo no céu, e também a sua deslocação, o fato da estrela aparecer no Oriente e depois ser vista em Belém. Mas a data não bate certo. 12 a.C. é muito tempo. Nós sabemos que Jesus provavelmente nasceu ali por volta do ano 5 a.C., já que o rei Herodes, que presenciou e que mandou matar os meninos, morreu no ano 4 a.C. Portanto, quem fez o calendário enganou-se nas contas e Jesus nasceu afinal antes de Jesus, o que é um bocado complicado, mas nós sabemos que é assim. Mas de qualquer maneira, 12 é muito tempo antes, estamos muito distantes. Segundo, os cometas já eram bastante conhecidos na antiguidade. Eles não eram confundidos com estrelas e os cometas normalmente eram considerados um mau presságio. Portanto, dificilmente o cometa Halley poderia ser a estrela de Belém. Outra possibilidade muito comum, irmãos, é o surgimento de uma supernova. Aquilo que os irmãos estão vendo ali, lá ao fundo, seria mais ou menos o que apareceria, ou o que aparece no nosso céu, quando surge uma supernova. Esta é a última que aconteceu, foi aí por volta do ano 1987. Ela representa uma explosão de uma estrela com cerca de 10 vezes o tamanho do Sol, e que aparece, de fato, de uma forma muito extraordinária. Na imagem seguinte, os irmãos teriam a ideia do que ela poderia representar em termos mais próximos. Portanto, à distância seria algo apenas muito extraordinário. Há uma descrição nos calendários
em que os chineses e os coreanos descrevem um fenómeno no céu que provavelmente foi uma supernova por volta do ano 5 a.C., o que poderia ajudar a entender o fenómeno. Os chineses descreveram que esta manifestação no céu foi visível durante cerca de 70 dias, mas sem qualquer tipo de movimento. E uma supernova que tenha sido visível na China não terá sido propriamente a mesma coisa no céu do Oriente Próximo. Estamos a falar dos magos que provavelmente estavam naquilo que é hoje o Iraque. É uma possibilidade, mas não é talvez das mais fortes que existem. Há ainda quem defenda a conjugação... não, pode voltar para a anterior. Há alguns autores que defendem a conjugação dos planetas Urano e Vênus, que aconteceu por volta do ano 6 a.C., mas não há nenhuma descrição nos textos antigos a respeito desta aparição. A hipótese científica mais próxima, irmãos, é dada por este senhor. Agora sim, este senhor foi um grande astrónomo alemão chamado Johannes Kepler, e ele defendeu no ano de 1614 que o que foi visto como e identificado como a estrela de Belém foi a conjugação dos planetas Saturno e Júpiter na constelação de Peixes, que aconteceu cerca de 4 vezes durante o ano 7º a.C., entre o período de maio e dezembro. A explicação poderia bater certo com algumas coisas. Primeiro, o planeta Júpiter era um planeta sempre conotado com a realeza. Era um planeta que estava ligado à ideia dos reis. E o planeta Saturno era considerado o protetor de Israel. A conjugação dos dois poderia identificar um rei ligado a Israel. E o fato de que houve um intervalo de tempo em que esta conjugação foi visível, deixou de ser visível e tornou a ser visível, poderia bater com o tempo de viagem que os magos tiveram que fazer. Em termos de visão daqui da Terra, seria mais ou menos como aquela bolinha que os irmãos estão vendo lá em cima, bastante visível, portanto, algo que se notaria bastante no céu à noite. A grande dificuldade é a questão da data, porque a conjugação destes planetas acontece no ano 7º a.C., o que parece, de qualquer maneira, um pouco longe demais da época do nascimento do Senhor Jesus. Deixe-me lembrar aos irmãos um último fenómeno que poderá ter alguma ligação com aquilo que nós estamos aqui a ver. Nós lemos no livro de Êxodo que quando o povo saiu do deserto e enquanto habitava no deserto, o Senhor usou meios naturais, de uma forma sobrenatural, para guiar o seu povo. Então havia uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. Isto está lá descrito em Êxodo, depois em Números também. E diz que cada vez que o Senhor queria que o povo se deslocasse, a nuvem ou a coluna de fogo deslocava-se. E o povo seguia para onde o Senhor queria que eles fossem. E quando a coluna parava, o povo parava. E ali ficava o tempo que a coluna ficasse, porque era ali que o Senhor queria que eles ficassem. Será que o fenómeno que aconteceu e que foi visível pelos magos foi algo semelhante a isto? Os irmãos podem querer uma resposta afirmativa final, mas a verdade é que nós não temos, não é? Apenas dei aos irmãos aquilo que são algumas das hipóteses. O fato, e isto sim, e estes nós podemos guardar e estes são importantes. Os fatos que nós temos que guardar são os seguintes. Houve um fenómeno muito especial nos céus que surgiu na época do nascimento do Senhor Jesus e que serviu para marcar o nascimento do Salvador. Ora, Deus é soberano sobre todas as coisas. E de fato aconteceram muitas coisas extraordinárias por volta da época do nascimento de Jesus. Algumas que são confusas até do ponto de vista científico, como por exemplo, a Virgem deu à luz, o que sem dúvida é um fenómeno fora do habitual, porque foi a única vez que isto aconteceu. Mas Deus trabalhou em termos de soberania sobre muitas coisas. Se Deus foi soberano nos céus e apresentou uma estrela diferente, Ele foi soberano na terra. E mexeu com o coração do imperador romano para que ele fizesse um alistamento. Ele fez um recenseamento que era benéfico para ele, como imperador, porque o objetivo de Augusto ao fazer o recenseamento era colher mais impostos, mas a verdade é que isto permitiu que José e Maria estivessem em Belém. E se não fosse o recenseamento, Jesus teria nascido
em Nazaré. Mas a profecia dizia que ele ia nascer em Belém. E, portanto, não interessa que os seus pais fossem de Nazaré, não tivessem o hábito de se deslocar para aquela zona e não terem ido, certamente ninguém iria viajar na época em que a esposa está para dar à luz. Mas a ordem dos romanos não eram ordens que se pudesse colocar em dúvida. Mandou, tem que obedecer. Então o Senhor é soberano. Nós não precisamos saber exatamente qual foi o fenómeno que aconteceu. Podemos é ter a certeza que o Senhor usou, como vai usar ainda no futuro, porque assim dizem as profecias, fenómenos no céu para nos mostrar o seu poder e a sua sabedoria. A segunda coisa importante, irmãos, é sabermos que a marca que o Senhor deixou, ou que o Senhor deu aos magos, não deixou nenhuma dúvida. Apesar de ter sido uma estrela nos céus, eles sabiam perfeitamente que aquela estrela indicava o nascimento de um rei e entre os judeus. Mesmo que eles não soubessem aonde era, eles não tinham dúvidas daquilo que tinha sido lhes dado como revelação do Senhor. E a estrela acabou por ser o seu principal guia. Se durante um tempo eles não viram, mas novamente quando se aproximam do momento certo, eles tornam a ver a estrela e a estrela indica o local onde o Senhor Jesus está. E isto, irmãos, é tão importante. É tão importante. Porque todos nós precisamos de que o Senhor fale connosco de forma direta e específica. Nós precisamos de ter a orientação do Senhor para as nossas vidas. E precisamos que esta orientação seja segura, seja direta. Mais uma vez, faço aqui o contraste entre aquilo que é a palavra do Senhor e os oráculos do mundo. Nós vamos chegar agora ao fim do ano, é a época novamente de nós cansarmos de ouvir os astrólogos e os adivinhadores falarem sobre o ano 2014. Prestem depois atenção, se quiserem, irmãos, talvez não seja a melhor coisa a fazer, mas se forem ouvir, prestem atenção como as previsões são sempre vagas, não é? São sempre muito, vai morrer um chefe de Estado. Muito obrigado, todos os anos morre um chefe de Estado. Uma grande estrela vai ser apanhada num escândalo. Todos os anos uma estrela é apanhada em escândalo. E por aí vai. São previsões tão pouco. Vai haver catástrofes naturais. Sim, todos os anos há terremotos, furacões, vendavais, tsunamis. Mas ninguém tem a coragem de dizer, vai acontecer isto em tal ocasião. A profecia da parte do Senhor era direta, era específica. E a orientação que Deus dá não nos deixa confusos. Aquilo que a palavra nos diz é que a paz de Deus enche o coração daquele que é guiado pelo Senhor. É por isso que a paz é o árbitro dos nossos corações. Quando nós estamos em confusão e em dúvida, irmãos, não devemos prosseguir. Porque o nosso Deus não é um Deus de dúvida nem de confusão. É um Deus de segurança e é um Deus de paz. Por último, eu queria deixar aqui esta nota aos irmãos. O Senhor providencia um sinal extraordinário nos céus para guiar este grupo de homens gentios até o local onde estava o Salvador, dos judeus, mas também da humanidade. O irmão pode escolher qualquer personagem do Natal para com ele se identificar. Mas nós, como gentios, mais naturalmente nos identificaríamos com estes, que são gentios. Eles não eram judeus, não pertenciam ao povo de Deus, não tinham as promessas de Israel, não conheciam a Escritura Sagrada judaica, mas o Senhor lhes deu um sinal e os tirou da sua terra para irem até Belém e conhecerem e verem aquele menino quando os próprios escribas e conhecedores do texto judaico estavam ali ao lado e não chegaram a conhecer o Salvador. Já aqui fica a nota, provavelmente, de que esta salvação que Deus providenciava por meio de Jesus não era só para o povo de Israel, mas é para todos. É por isso que hoje vos trago novas de grande alegria que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Louvado seja o Senhor pela sua soberania e vamos louvá-lo também pela sua segurança na direção que Ele nos dá.